No podcast de hoje vamos falar sobre cultura, sobre história. E para isso nós temos que trazer uma boa historiadora. Aliás, não só historiadora, também é arqueóloga aqui do Vale do Taquari. Nem é do Vale, veio de fora para nos ajudar. É de Santa Maria, trabalha na Univates. Nelly Machado, professora, né, de história, de arqueologia, tem trabalhado. Prazer em te receber aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite, gostei muito do convite, adoro falar na rádio e em microfone, eu adoro. É mesmo? Acho que você conhece o professor. É, eu acho. Professor gosta de Gosto, falar, né? gosto. Se não gostar de falar, não pode ser professor, né? É. Como é que... Ontem à noite eu dei aula e falei, acho que tô até rouca, falei umas 3 horas seguidas. Isso que eu não tava bem ontem, imagina se eu tivesse. Olha, esse programa tem patrocínio de Oral Única, onde nós gravamos, inclusive, este programa. Sicredi, também um grande abraço ao Luiz Mário, toda a turma do Sicredi, Caderote, Quicão Restaurante, né, do Jonas fazendo sucesso aí, e também Santa Clara Máquinas Elite Steel. Professora, nós quando falamos sobre arqueologia, a gente fala sobre a nossa história como ser humano. Como é que é a nossa história aqui no Vale do Taquari? Quem é que habitava o Vale do Taquari antes de nós, né? Alemães, italianos, pelo duro, que nem eu, chegar aqui? Deixa eu fazer uma reparação. Uma informação, porque vai que algum sanluizense assista o teu podcast, eu acho que pode assistir, pelo que eu estou acompanhando aqui. Eu sou de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga? Sim, São Luís Gonzaga, eu sou missioneira, raiz. E tive lá agora esses dias, dando uma palestra lá. A minha família que mora em Santa Maria, né? E eu tô há 26 anos na Univates, né? E é uma honra trabalhar nessa universidade, muito boa. Foi a universidade que recebeu uma arqueóloga, imagina, lá nos anos 2000, que a arqueologia nem era tão conhecida assim, né? Ainda tinha confusões entre arqueologia e paleontologia. Hoje já não mais tanto, né? Então é um prazer falar sobre arqueologia, falar sobre a história do Vale do Taquari, que para mim é uma das coisas mais interessantes que se tem. E hoje, assim, a equipe de arqueologia da Univates, a gente está num hall aí bem importante de arqueólogos que estão trabalhando o sul do país, principalmente no pós-enchente, que eu estava te falando, por conta dos sítios arqueológicos que apareceram, que foi algo... para a América do Sul foi algo bem interessante por conta desses eventos climáticos, né? E também para a gente desenvolver protocolos de emergência, né? Então, inclusive, logo depois da enchente, teve um edital junto a uma fundação, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Nós fomos selecionados para ganhar uma verba, exatamente para a gente pensar protocolos de emergência quando há algum evento climático, não necessariamente enchentes, né? Qualquer evento. Sei. Então, no nosso caso, foi bem importante essa questão de estudar essa história mais antiga do Vale do Taquari. Infelizmente, por causa da enchente, né? E houve destruição de muitos sítios arqueológicos que nós já estávamos trabalhando, mas também apareceram outros, né? Tu perguntou da história do Vale do Taquari, né? Quem que habitou isso aqui? A história do Vale do Taquari é uma história muito de longa duração, como os historiadores gostam de pensar, falar assim, de longa duração. Não é uma história que começa no século XVIII nem no século XIX, né? É uma história que começa antes de Cristo, né? Então é um período. Eu gosto muito de falar de colonizações, né? Eu não sou uma historiadora que vai falar de que a colonização se deu no século XIX com os processos de imigração europeia, né? Eu acho que os processos de colonização se deram muito anteriormente de povos vindo da Amazônia, né? Que a gente chama dos povos Guarani. Né? Tem os povos G também, depois, mais tarde, um pouquinho. São povos agricultores que vieram, foram descendo da Amazônia e chegaram aqui e tiveram essa beleza de Mata Atlântica, de um bioma muito importante, né? Não só a Mata Atlântica, mas também o Pampa, né? E esses povos, eles foram habitando e ocupando esses espaços com projetos colonizadores, né? A gente tende a chamar projeto colonizador os povos com escrita. Isso aí. Né? Os imigrantes, em especial. Os imigrantes, né? Mas esses primeiros habitantes que estavam aqui, eles também tinham um projeto, né? Eu gosto de falar assim, de pensar, pelo menos para a gente
refletir um pouco que a gente dá muito protagonismo à escrita, né? A gente acha que os povos ágrafos que não tinham nenhum tipo de registro escrito, alfabético, assim, não existiram, né? Só que eles existiram há mais de 2000 anos e estiveram aqui, tiveram projetos de habitação, projetos de início de uma ideia de cidades, as grandes aldeias, né? Os Guarani, eles têm os grandes tecó, né, os tecoás depois, né? Então essas grandes habitações têm cerca de 2.000 indígenas, né? Então hoje, se a gente for comparar, a gente tem municípios aqui que não tem 2.000 pessoas, né? Sim. E então, e nessas aldeias existiam cerca de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? Eu estava agora há poucos dias na minha terra, lá em São Luís Gonzaga, porque tem agora a comemoração dos 400 anos da chegada dos jesuítas no Rio Grande do Sul, né? Que é os 400 anos das missões. E eu estudei na minha dissertação de mestrado uma das primeiras reduções missioneiras lá de 1626. E quando os padres jesuítas chegaram, em 1620, mais ou menos, nas terras que hoje a gente chama de Rio Grande do Sul, as terras sulinas, eles encontraram uma população gigantesca de indígenas. Tanto que nessa redução, que foi o segundo povoamento oficialmente falando, o primeiro foi São Nicolau, o segundo povoamento, eles conseguiram batizar mais de 3.000 índios. Né? Então, todos esses batizados foram registrados, porque os padres registravam para conseguir a posse da terra, né? Dentro daquele processo de coroas espanholas e Portugal, briga ali, né? Entre os tratados. Ou seja, se cresciam, ganhavam terras. Sim, né? Exato. E se batizavam, ganhavam Uhum. terra, né? Ganhavam a posse, Exato. ganhavam o poder de cobrar impostos, né? Enfim. E então eles registravam essas pessoas que eram batizadas, né? E então aí a gente começa a deduzir que os povos indígenas estavam habitando praticamente todo isso, o Rio Grande do Sul. E agora, só fazendo uma relação, nesse projeto que a gente está fazendo, eu tenho mais 2 arqueólogos que trabalham comigo, que é a professora Fernanda Schneider e o Jones Figgenbaum. Esses 2 arqueólogos, eles vão toda semana trabalhando para fazer esse protocolo de emergência. Toda semana eles vão todas as palmilhando, que a gente chama, né? Prospectando, mas em outras palavras é palmilhar. Todas as margens, as várzeas, né, que é onde nós mais encontramos os sítios arqueológicos do Rio Taquari, e esses dias eles chegaram e disseram: Nelly, não dá mais. A gente desce do carro, pisa no chão e tem um caco de cerâmica, né? Tem um machadinho, tem um talhador, tem uma lasca, né? Claro que nós a gente é especializado, então a gente tem um olho, digamos, um olho clínico para detectar, né? Enquanto que talvez um agricultor, apesar que hoje a gente tem muitos agricultores parceiros nossos que ligam para a Univates e dizem: eu encontrei uma peça, talvez a professora seja de interesse. E isso é uma coisa muito legal que a gente tem aqui no Vale, né? Principalmente as margens do Rio Taquari, né? Porque eles se instalavam às margens dos rios, né? Isso é uma característica humana, né? É uma característica humana. Talvez se eu estivesse Precisa aqui, de água, né? Se estivesse aqui com um antropólogo, um sociólogo, ele vai dizer: ele está usando de um determinismo geográfico e ambiental. Pode ser, mas é uma característica que a arqueologia tem mostrado. A humanidade, ela habitou onde tem capacidade hídrica, né? Onde a gente tem facilidades de recursos... onde pudesse plantar e tivesse água, onde né? tivesse água. Água por vários motivos, não Sim. só para bebida, né? Para alimentação, como para deslocamento, mobilidade, né? E também a pesca, que é uma das melhores fontes de minerais e proteína, né? Então, a maior parte dos sítios arqueológicos são próximos aos rios, né? Claro que essa proximidade não quer dizer que eles moravam tão próximo do rio. Mas, por incrível que pareça, o Rio Taquari começou a ser uma novidade para nós agora nos últimos anos, porque antes era o Forqueta. Antes eram os arroios, né? Eram os outros rios que sempre a gente... Hoje nós temos a gente está com cerca de 200 sítios arqueológicos registrados. Só aqui no Vale do Taquari? Só aqui no Vale do Taquari. Como a gente fala registrar? A gente registra quando ele tem estrutura.
né? Não só porque a gente encontrou uma cerâmica ou encontrou Ou seja, tem tem que ter uma... fogo. Tem que ter vários elementos que vão compor um sítio arqueológico, né? Normalmente a gente faz alguma sondagem, uma escavação arqueológica. Marques de Souza, nós palmilhamos todo Marques de Souza. Arroio do Meio também. Então, assim, tem vários... Mussum, Encantado também. Alguns dos sítios foram embora. Mas apareceram outros, né? Isso também foi algo muito interessante. Porque na arqueologia brasileira... tem uma coisa, assim, muito falada, que a gente vai falar de povos indígenas, a gente fala de Amazônia. A gente, dos povos indígenas mais antigos. A gente sempre fica naquele imaginário da Amazônia. Só que, por quê na Amazônia? Porque os arqueólogos, a maior parte dos arqueólogos ali da USP, eu fiz meu doutorado na USP, e a maior parte dos arqueólogos ali da USP, que são os principais, a maior universidade de formação de arqueólogo no Brasil, até pouco tempo era só lá que se formava, eles vão para a Amazônia, né? Então... Porque lá tem mais índio que aqui, né? Na verdade, sim, tem mais comunidades indígenas, sim, hoje vivas, né? Algumas ainda com difícil contato, que é muito bom para a humanidade, né? Que essas populações têm pouco contato, porque aí sobrevivem mais, né? Porque quando do contato já começa mudança cultural, epidemias, doenças e tudo mais, né? Eu cometi um erro que eu falei índio, né? Agora, se mudou, né? Termo agora é indígena. Na verdade... Tá certo ou tô errado? Não, tá errado. Tá errado? Tá errado. Não é índio, não, né? Eles nem gostam de ser chamado. Eles não gostam, nós brancos que achamos uma nova palavra aí. Não, eles. O movimento indígena no Brasil, ele é muito forte, muito atuante, né? Inclusive, é bem interessante. Eu ouço e sigo muitos jovens indígenas hoje que estão com podcast também, que tem um Instagram, e eles nos dão muita aula, assim, né? De falar, assim, muitas aulas e nos ensinar como eles gostam. Primeiro que eles não gostam de ser chamado de indígenas, né? Eles têm nome, né? Então, assim... Nem indígena. Não, a gente fala indígena... É da etnia indígena. Porque a gente fala, assim, indígena como algo generalizado. Que nem Sim. dizer imigrantes germânicos. Mas os imigrantes germânicos vieram de vários lugares, né? Os Sim. italianos também vieram de vários lugares, né? Brasileiros, quando a gente sai do Brasil... você é brasileiro. Então, você dança um samba. Não, né? Nós somos gaúchos, Até né? sou bom no samba. Né? Eu também, né? Mas madeirão já não sai nada, né? Mas, enfim. Então, é a mesma coisa. Então, eles têm o nome. São guaranis, são caigangues, são camaiurás, ualapite, cuicuros. Então, eles têm a etnia deles. Então, sobre isso, eu vi a entrevista no Roda Viva, que eu gosto muito, né? Na segunda-feira. Do Krenak? Do Daniel. Daniel Munduruku. Isso aí. Muito e bom, ele professor. faz uma explicação sobre isso, sobre a diferença do índio e indígena. Né? E aí vocês são indígenas mesmo. Indígenas, porque o índio vem daquela ideia de que os portugueses e os espanhóis estavam indo para a Índia. E aí ficou índio, né? E aí a gente criou aquele estigma, né, do índio, né? O índio encontrado, né? Eles não estavam perdidos para serem encontrados, né? E o movimento indígena do Brasil hoje é muito atuante, tanto que a gente tem uma ministra, né, indígena, coisa histórica no país, né? E isso é muito importante, diferente de outros países latino-americanos que já tiveram presidente indígenas, né? A gente, no máximo, chegou a uma ministra. Tomara que permaneça, mas assim, ela também não tem muita visibilidade também, né? Nós, brasileiros, a gente tem uma coisa assim com o indígena. A gente ainda acha o indígena um pouco... A gente não tem professor indígena. Não. A gente praticamente não tem alunos indígenas. Hoje à tarde vai vir da Univates, hoje uma comunidade indígena. Mas por que eles têm aulas internas? Porque tem dentro da aldeia indígena em Lajeado uma escola. Tem a Foxá, né? Na comunidade Foxá. O pessoal da comunidade Foxá que vai vir na Univates para... Eles estão muito interessados em estudar na Univates. Eles já estudam na URGS, na Unijuí, na Unicinos. Eles estão se formando, né? Mas eles estão com muito interesse de vir para a Univates, porque aqui perto da Univates nós temos
3 comunidades indígenas, se eu não me engano, né? 3 comunidades. Então, tá na hora de eles começarem a se aproximar, né? Então, isso é muito positivo. Mas a Univates está bem à frente, assim, tá andando bem. A gente está com programas de inclusão, né? Tanto para pessoas negras, né, das cotas raciais, quanto para pessoas indígenas, né? Então, eles vão chegar, vão se aproximar, né? E isso é algo muito positivo, né? E o estudo faz parte. Eu lembro de um pronunciamento de uma indígena brasileira, se não me engano foi na ONU, faz alguns anos atrás, e ela falou em inglês e usava um iPhone. E foi muito criticada nas redes sociais, diz como uma indígena, né? Utiliza um telefone, indígena não pode, como se o indígena tivesse que ficar o tempo todo na sua tribo, sim. morando em oca, tomando banho no arroio, né? Não é mais assim, né? Não, nem deve ser, né? Nem assim. deve ser. É a mesma coisa perguntar para um imigrante germânico por que ele não usa tamanco de pau. Deveria usar. Não, né? Por que eles não se vestem como se vestiam há 200 anos atrás? Deveriam se vestir. É da mesma forma. Agora, uma dúvida, eu vim para cá pensando, como é que eu sei que essa cerâmica tem tantos anos? E como eu sei que os indígenas estavam aqui antes de nós, tantos anos, de uma maneira quase que precisa, como é feito isso? Datação. Química e física. Química e física. Química e física. Quando nós estamos escavando, né, a gente seleciona uma área, né, e ali naquela área a gente faz um controle. É quase como quando está fazendo uma cirurgia, assim, uma cirurgia de abdômen. Assim. Você pega bota um pano ali, né, que para fazer a cirurgia isola aquele material. É exatamente isso que a gente faz. A gente pega uma área e ali vai um especialista e coleta carvão, fragmentos de carvão. Então já é um lugar bem direcionado, específico. Não é aleatório. Não é aleatório. É uma metodologia. A metodologia arqueológica, ela é super criteriosa, né? Essa coisa de, por que tu não escava aqui, por que tu não escava ali? Porque a gente segue uma metodologia científica, né? Com todo um protocolo, isso é muito importante de se falar, então, por isso que a gente pede, assim, quando encontrar material arqueológico, chamem a gente vai até aí, aquela história que a gente, por isso que é muito importante falar, sabe? Porque ter oportunidade de falar, porque as pessoas ainda têm, assim, que o medo de perder a terra, né? Arqueólogo nenhum nunca teve na história do Brasil que arqueólogo tenha tirado terra de pequeno produtor, tá? Não existe. Isso não existe, né? Então, aqui na região, que é tudo minifúndio, ninguém vai tirar terra de ninguém. Mas aquela área fica isolada, né? Não fica. Não? A gente faz a escavação e o agricultor pode continuar plantando ali. Sim. Não, Vocês retiram o que é importante. a única coisa que a gente pede, e que é muito bom para o produtor, porque normalmente a gente conversa com ele e o diálogo é constante e a gente diz, quando tu tiver já colhido o milho ou o feijão, tu nos chama para a gente fazer a escavação, continuar a escavação. E aí, quando ele está arando a terra, ele nos chama para a gente acompanhar o processo de aração. Então, a gente acompanha. Quando é um sítio arqueológico de maior interesse, né? Mas a gente não impede que haja plantio de forma alguma. Nunca no Vale do Taquari, em 26 anos, a gente nunca impediu o agricultor de continuar a sua plantação. Claro que a gente tem uns maravilhosos aí, tipo o seu Valdemar Mertes, lá de Marques de Souza, esse sim, né? Esse é um maravilhoso, né? Tinha que ganhar uma estátua, porque ele isolou a área. Ele isolou a área do sítio arqueológico. Ele foi lá, botou cerca e disse, aqui vocês mexe. Ninguém mais mexe, nem o gado entrava. Só vocês. Só vocês. Aí nós todos os anos íamos lá, né? Tanto que um dia a primeira tese de doutorado que foi defendida na Univates sobre o tema, nós levamos para ele e fizemos uma foto dele, porque todo ano a gente tira foto da equipe com ele, né? E levamos para ele. E ele é uma pessoa fora do tempo, assim, né? Porque é muito raro isso, né? E tanto que nos eventos de arqueologia a gente sempre fala dele, até para mostrar o quanto nós conseguimos, né, com a educação patrimonial, né, conversando com ele, né, mostrando, apresentando, que ele
tivesse esse tipo de atitude. Óbvio que ele é um diferencial, né? Uma Sim, pessoa ajuda não, muito. ajuda. Ele é fora da linha né? Então, nós tivemos outros agora durante as enchentes ali em Roca Salles, a gente teve os proprietários que, né? A gente ficou lá 2 meses cavando e eles deixaram entrar caminhonete, trator, equipamento, tudo. A gente foi trabalhando e eles bem tranquilos, assim. Aí, na hora que eles começaram assim, agora nós vamos ter que começar a arar a terra, até porque a enchente levou um sedimento bem significativo, né? Aí a gente, não, então ok, a gente nunca impediu o calendário agrícola, né? Isso é bem importante. Agora, como é que sabe as datas? As datas, né? E então a gente isola essa área, aí vai um especialista lá com os materiais cirúrgicos, literalmente é material de dentista, é com as Pinças? pinças e aqueles negocinhos de tirar a tártaro, né? Uhum. Agora não vou me lembrar o nome. E ali a gente coleta com luva, tudo, coleta carvão, a gente coleta sedimento, normalmente um sedimento mais escuro. Por que um sedimento mais escuro? Porque a gente chama de terra preta. É um sedimento onde é rico em gordura. Isso é bem importante. E onde tem cerâmica e talvez algum lítico, que é uma lasca, uma pedra lascada. Então, isso a gente coleta. Normalmente, a gente coloca em sacos específicos, embalagens específicas, né? E aí, a gente sela aquilo ali. Tudo é registrado via georreferenciamento, GPS, essas coisas. E aí, depois disso, nós mandamos para os Estados Unidos, né? Tem 2 grandes laboratórios nos Estados Unidos. Um fica em... Não é feito no Brasil. Não. Não E, é feito. e lá nos Estados Unidos eles conseguem identificar a data Lá próxima. eles dão eles dão a data de carbono 14, né? Todo elemento orgânico ele tem carbono, né? E então a gente consegue saber quanto que aquele sedimento foi manipulado, a gordura. Agora nós inclusive encaminhamos, tem um material nosso que foi para a Itália. Né? Foi para a Universidade de Bolonha. E lá na Universidade de Bolonha, tinha uma outra, para ver como funciona a ciência, né? Tinha uma outra equipe da República Tcheca, de Praga ali, e eles acharam bem interessante aquele material e levaram uma parte desse material para fazer uma análise bem específica lá, que é uma análise dos dentes, para saber a dieta alimentar dos indivíduos, né? Isso é muito importante. E tem como saber isso? Tem como saber. Milhares de anos depois. Milhares de anos depois. Tem como saber. Tanto que agora... O que a gente come agora, daqui milhares de anos, fizer uma análise, vai saber o que eu comi. Fica registrado no dente, fica registrado no osso e fica registrado... algumas vezes a gente consegue, inclusive, esse sedimento que compõe um sepultamento, por exemplo, que está próximo do sepultamento, quando a matéria orgânica, a pele, as vísceras, né, o músculo se decompõe... Tudo isso fica registrado, fica ali no sedimento, fica grudado no sedimento. É um DNA, exato, isso aí. Então a gente faz essas análises. Na verdade, não somos nós, aqui do Sul, que fizemos, né? A gente sabe o método, sabe a técnica, mas não tem os equipamentos, né? E isso é bem caro, né? Mando para fora do Brasil. A gente manda. Hoje, atualmente, a gente mandava bastante tempo para Flórida, um laboratório da Flórida. Hoje, só que tá caro, né? Então a gente achou um outro laboratório que é bem parceiro, que fica em Irvine, né, nos Estados Unidos, na Universidade de Irvine. E lá a gente junta datações de vários arqueólogos do Brasil. A gente junta 10 datações e manda junto, porque daí a gente ganha desconto. Claro. Agora, a data dos primeiros indígenas aqui no Vale é de quanto? Que nós temos conhecimento? A gente tem os caçadores-coletores, né? Que a gente chama os caçadores-coletores, que eram os povos pampianos, né? Que no Brasil a gente tende a chamar de charruas minuanos, né? Uhum. A gente apelidou eles de charruas minuanos. Mas aqui na região tinha também, porque eles têm uma cultura material muito específica deles. Que os Guarani e os Caigangue, não, o G, né? Eles não usavam, né? Que era um tipo de ponta de flecha, um tipo de
bifacial, que a gente chama, um instrumento lá, assim, de pedra lascada, e uma matéria-prima que os outros não usavam. Então, a gente sabe que esse material é desse grupo, né? É bem específico deste grupo, né? Então, o caçador-coletor, a gente ainda não teve tempo de estudar eles mais especificamente por conta dos agricultores, dos Guarani, que era um imperialista, que praticamente é só o que a gente encontra em Guarani, né? De tanto que a gente encontra. Por isso que é surpreendente. O índio Guarani. Os indígenas Guarani, né? Os Guarani, eles são aquele povo que desceram da Amazônia, tipo formiga, assim, né? Muitos. Muitos. E onde eles chegam, eles... tem até um arqueólogo que usa um termo de enxamamento, de enxame, assim, né? Que eles chegam e eles dominam o lugar. E aí e daí fazem guerra, são territorialistas, né? Plantavam. Aí eles plantam, né? Eles dominam o ambiente ali, né? Claro que não, eles praticam agricultura, né? Mas não uma agricultura de desmatamento, né? Bem pelo contrário, é uma agricultura de coivara, né? Então isso a gente encontra muito no sítio arqueológico, que são essas áreas queimadas. Por isso que fica essas terra preta. Porque eles queimam uma área e plantam em cima daquela queimada para nutrir a terra. Já sabiam que a queimada era importante. Na verdade, eles fazem uma espécie assim, de permacultura, né? Misturam muitos elementos. Misturam desde o feijão, de tubérculos, tudo abóboras, no tudo no mesmo lugar. Milho, né? E essas roças, elas eram tudo misturadas, né? E que data que eles chegaram? Nós temos isso? Aí temos, agora temos. A gente tem datas desde do ano de Cristo, 2000 anos atrás, até. Mas o auge do império deles, o auge foi mais ou menos há 600 anos atrás. 600 anos atrás, aqui, eles dominaram. E tem uma coisa bem interessante, que foi em Marques de Souza, num sítio arqueológico lá, que a gente teve muito tempo para trabalhar, isso é uma coisa importante, quando nós temos tempo, né? E a arqueóloga lá, Fernanda Schneider, foi a tese dela, ela escavou um pacote sedimentar, que a gente chama, um buraco, né? Uma parede de um buraco lá. Ela fez a escavação, a quadrícula, e ela detalhou milimetricamente e coletou carvão em todos os níveis e mandou para o laboratório. E o que a gente verificou que foi uma sequência de mais de 300 anos de ocupação ininterrupta. Então, assim, é uma área que foi ocupada por mais de 300 anos, isso a partir... Em Marques de Souza. Em Marques de Souza, a partir de 1380. Então, no ano de 1380, nem os espanhóis não tinham chegado na América, nem portugueses, né, ninguém. Em 1380, eles começaram o império deles e foram até 1600, que é quando os espanhóis chegam aqui, né? Então, esse período é um período que eles ocupam sem parar. Nenhum momento, aquela coisa que a gente tem, que o indígena que os povos indígenas mais antigos, eles são nômades, né? Eles ficam num lugar. É que o nomadismo é algo bem... É um conceito, né, que a gente chama assim, o nomadismo pode ser um mês ou como pode ser 100 anos. Neste caso, 300 anos. Neste caso, 300 anos, né? E outra coisa que a gente observa também é o tamanho das panelas. Eram panelas, assim, são milhares de cacos, fragmentos e panelas inteiras também. Tem panelas, assim, são mais de 500 tipos de panela. Então, nenhum grupo vai fabricar tanta panela para ficar 100 anos, né? Então, a ideia era eles ocuparem por muito tempo, como na Amazônia, né? Que eles têm mais de 6.000 anos de ocupação. A ideia era essa, era permanecer. O que interrompe esse grande império Guarani? A chegada dos espanhóis aqui na região. Os espanhóis estiveram aqui na região em 1600, né? Teve tentativa de redução aqui no Vale do Taquari, né? E os jesuítas estiveram aqui. Só que o Raposo Tavares chegou antes. E aí ele preava os indígenas, né? E levava para São Paulo, né? Sorocaba, a região lá e para o Nordeste, enfim, o tráfico, né? Dos Raposo indígenas. Tavares, que era português, né? Raposo Tavares é um bandeirantes paulista, né? Português, lá de São Paulo. Ele foi um dos maiores
criminosos da história. Se um dia tivesse que falar isso, eu falaria. Raposo Tavares, eu li, agora me corrija, professora, de que Raposo Tavares, inclusive, que ficava principalmente do lado, né, de lá do Rio Quendesse, o rio lado esquerdo do Rio Taquari, Roca Salles, Colinas, Estrela, Bom Retiro, essa região Raposo Tavares. E que matava muita gente, inclusive, indígenas, né? Raposo Tavares. Quem não conseguia acompanhar aí nas expedições como bandeirantes até São Paulo, ficava onde ali, Corvo, né? Por isso que tem o nome de Colinas, cidade de Colinas, antiga Corvo. Tu leu o livro? Sim. Fomos nós que escrevemos ali. Mas o Raposo Tavares, ele tinha uma técnica, né? Ele não queria que os indígenas fossem mortos, porque era mão de obra. Sim, era dinheiro. Era dinheiro. Então, ele não tinha ideia de matar. Ele juntava os indígenas e a gente chama de prear por causa do gado, né? Que é uma técnica de gado, juntar o gado, prear o gado. Ele fazia a mesma coisa que os indígenas, né? Então, ele juntava todos os indígenas e ia levando lá para cima, né? Levando até São Paulo. E depois fazia a distribuição para o Nordeste, por causa da cana-de-açúcar, do gado, né? E então era um absurdo assim de violência. E os padres vieram nesse processo, né? Os padres jesuítas e espanhóis, né? Os espanhóis chegam aqui no mesmo momento porque isso aqui era a província do Paraguai, não era uma província, não era Rio Grande do Sul, né? Não tinha ainda o Brasil ainda não estava totalmente delimitado, existiam todo o tratado para o lado português, mas toda essa região do Rio Grande do Sul era praticamente espanhol. E os jesuítas chegam aqui e eles tentam chegar antes dos portugueses, mas aqui na região os portugueses, o Raposo Tavares tem sucesso, né? Lembrar de que esse programa tem o patrocínio também da Imogel, né? 40 anos de Imogel, tradição digital lá em Arroio do Meio, Casa do Ciclista, Tratar e Madeiras e o CFC Vitória, né? Também os patrocinadores. E falava, nós descemos todo o Rio Taquari, aquele rapaz que está ali, ó, também, né? Nós descemos o Rio Taquari 187 quilômetros e a gente veio contando as histórias do Rio Taquari, né? De caiaque, paramos, entrevistamos historiadores. E entre os historiadores, ali embaixo da Ponte de Ferro, entrevistamos o Cunha, né? Infelizmente faleceu, né? Sim. O professor Jorge da Cunha. Isso aí. Sim, foi meu professor. Foi teu professor. E aí ele contou também parte da história de que de um lado mandava Raposo Tavares e do outro lado Fialho de Vargas, né? Então os rios sempre foram muito importantes para a civilização. Em tempos diferentes. Tempos diferentes, isso aí. E aí que para chegar até o rio, sempre teve um dono, né? Ele foi mudando de mão, né? De acordo com a história. Essa é a diferença entre os historiadores, que é importante falar. Diferentemente do professor Jorge da Cunha, o professor Jorge da Cunha era um memorialista da imigração. Então, e eu já sou uma historiadora da história indígena e da história negra. Então, eu sempre vou dar o protagonismo para os indígenas e para os negros, e ele vai dar o protagonismo para os europeus, né? Então, essa é uma diferença importante. Mas o professor Jorge, infelizmente, né? O professor Jorge da Cunha faleceu muito jovem, né? Isso. No auge da sua capacidade. Da sua capacidade. Participava conosco também, às vezes, programas da rádio e tal. Fantástico. História muito boa. Agora, a história do ser humano é importante nós sabermos para ver para onde a gente vai, não é? É complicado falar para historiador e arqueólogo para onde a gente vai, porque a gente nem sabe de onde a gente veio, né? A gente tem muita dificuldade das origens, de entender as origens, né? E o ser humano, talvez nós mais, por sermos de condição de imigração, a gente tem uma certa ideia de um fanismo, assim, de achar que a nossa história é mais importante que a dos outros, né? E isso é muito triste. Então, eu acho que seria mais importante a gente conhecer de onde a gente veio, quem nós somos, né? Para daí, então, a gente pensar como como pode ser o nosso futuro. A gente sabe que o nosso futuro, nós vamos ter muita dificuldade por causa das questões climáticas, né? Isso é inegável agora.
né? A gente sabe aí que o El Niño tá vindo, a gente sabe que o planeta, né, é um ser vivo. Isso é bastante interessante para nós imaginar que nós vivemos num lugar onde é um lugar que tem vida e tem sua própria vida, suas próprias, né, seus próprios movimentos, né? E isso dá um certo medo na gente, né? Mas a história ela tem muito a contribuir assim para a gente pensar no futuro, né? E ontem mesmo eu estava pensando, tem um paleoantropólogo, um professor bem interessante, bem importante na história da chegada dos primeiros humanos na América, coisa e tal, né? E o DNA, os primeiros DNA americanos, né? O professor Walter Neves da USP, e o professor Walter Neves, ele sempre diz nas aulas dele assim, que o que isso tudo, o que esses milhares de anos têm a nos dizer, né? Desde os 5, ele fala em 7 milhões de anos, né? Desde que nós começamos no gênero hominídeo, né? Desde que nós somos 7 humanos, milhões de né? anos. 7 milhões de anos, né? A nossa história ela é muito antiga, mas ao mesmo tempo nós somos uma das espécies mais jovens do planeta, né? E o que isso nos ensina, todo esse processo de evolução humana, né? Todo esse processo nos ensina a diversidade. Nos ensina que somos diferentes, que se estamos aqui foi por causa das diferenças, que a gente conseguiu se juntar com os diferentes. E pela diferença, era importante sermos diferentes para sermos mais fortes, para termos estrutura, para conseguirmos dominar os territórios, alcançar os territórios, o que era muito difícil alcançar, passar de uma cordilheira para outra, passar de uma montanha para outra, passar de um rio para outro. Tu nunca não conseguiria fazer isso de forma individual, né? Térmica, sem calçados adequados. Sim, não, mas eles tinham, né? Tinham couro, gordura, ossos. Tinha uma tecnologia maravilhosa. Aí, esse é um outro problema de falar comigo. Eu sou arqueóloga e trabalho com tecnologia antiga, lítica. E eu sempre, ontem, né, eu estava na aula de arqueologia e a gente trabalha com lítico. E eu disse assim, esse tipo de material é um material que durou, é uma tecnologia que durou 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Hoje a gente tem uma tecnologia como o computador que tem o quê? 100 anos, talvez, 80 anos. Para nós chegou mais cedo, 50 anos, 20 anos, sei lá. Mas essa tecnologia, esse lascamento, durou 1 milhão de anos. Tão eficiente que era. E no mundo inteiro. Né? Então foi uma tecnologia, isso sim é uma tecnologia, isso é algo inovador e é algo que permaneceu. O resto é algo que a gente olha assim, né? O mundo digital é legal, a IA é legal, mas será que ela vai conseguir ter uma permanência de 1 milhão de anos, né? Então, se a gente olhar no passado, a gente tem tecnologias, toda essa população, esses humanos que migram, né, lá do sul da África, né, a nossa origem, né, africana, do sul da África, e ocupa todos os espaços do mundo, do planeta, ilhas, né, entendendo que tem o período da era glacial, tem o período dos degelos, né, esses humanos, eles foram perceptivos, eles observaram o planeta, eles viram o movimento do planeta e foram seguindo e acompanhando essas estações, essa sazonalidade. Coisa que hoje a gente perdeu um pouco isso. A gente não olha mais para a natureza com um olhar científico. Não. A gente olha mais assim, como eu posso dominar aquele rio? Como eu posso dominar aquela montanha? O que eu posso fazer com aquela montanha? O que eu posso hoje fazer a gente com nem o mar, se preocupa, né? eu sou um desses. A pessoa, hoje está chovendo. Para mim, se chover, de sol não muda muito. Né, para mim, porque mas eu sei que tem gente que precisa, né, talvez que usa a agricultura e tal, ou fica mais triste ou menos triste quando vai dar sol, mas nós estamos agora usando mais a nossa capacidade intelectual ou menos a nossa capacidade? Será que nós não estamos mais evoluídos e por isso que a gente queria tanta coisa? Com que Não. Né, alguém perito, o que acha disso? De forma alguma, eu acho que a gente está usando a cada vez. Bom, isso já é também dados científicos, né? Que os neurologistas, os neurocientistas, né, já estão vendo que a nossa capacidade mental de sinapses neurológicas está diminuindo. As gerações menos inteligentes. Nós vamos ter nossos filhos vão ser menos inteligentes que nós.
Tem até um artigo científico bem legal, que é a primeira vez na história que uma geração posterior vai ser, vai ser menos inteligente que os pais, né? Metafórico, mas é real. Se a gente olhar 7 milhões de anos, né? Tudo que foi criado, né? Toda essa capacidade de cadeias operatórias de materiais, nós conseguimos, dentro do processo evolutivo, não só biológico, do nosso corpo, se adaptando às situações e nos obrigando, a gente se obrigava a se adaptar às mudanças climáticas, ao ambiente. Mas a gente também criou tecnologia, a gente criou roupa, a gente aprendeu a usar os ossos dos animais, a gordura dos animais. Saber como caçar. A caça. Olha, imagina quantas sinapses neurológicas é necessário para inventar, criar algo para, primeiro, identificar os animais, saber, olhar, observar. Quantos dias, quantos meses, talvez estações, eles ficavam observando o movimento dos mamutes, né? E como matar os mamutes, né? E não podiam, eles pensavam assim, não dá para matar tudo de uma vez só, porque senão na próxima estação não tem geladeira também. Não tem geladeira. Então, como que nós criamos tudo isso? Então, né? Para a doutora pegar um indígena aqui pegar do Vale do Taquari, 600 anos atrás, né, quando apareceram, 600 anos, e um morador atual daqui, o Joel, o Jonas ou qualquer outro, o indígena vai ser mais inteligente do que desenvolvia mais habilidade. Com certeza. Absoluta. É mesmo? Quando tu fala agricultor... Eu burro agora. Quando tu fala... acho que todos nós. É dela que eu acordo. Sim. É verdade, eu também me senti um burro agora. Eu também. Mas quando a gente tá falando de agricultor, né? Eu gosto dos agricultores, pelo menos os pequenos agricultores dos quais a gente tem convívio, é bem interessante porque... Quando vem a chuva, eles já sabem que vai vir a chuva, porque as pessoas vivem diretamente na natureza, né? Sim. Então, assim, eles não se assustam com a chuva, né? Se assustaram, obviamente, com essas enchentes. Mas foi uma enchente. As pessoas mais antigas falaram assim, ó, a enchente de 2010, nós fomos até alguns desses lugares para a gente ver como o rio estava se movimentando, que isso é importante para nós, para a gente saber como as camadas de sedimento vão ficando em cima dos sítios, né? Como que o sítio vai se comportando. E aí a gente conversava, e daí os mais antigos diziam, professora, mas isso sempre teve. Quando os nossos antepassados contavam que o rio subia bastante. Tanto que as nossas casas tinham que ser mais distantes das primeiras barrancas do rio. Então, o agricultor, o agricultor nato que está ali, ele sabe, por exemplo, quando vai ver as formigas, ele observa o movimento das formigas, o movimento dos insetos, movimento das aves, né, até da força da água. Então, a floração. Então, tudo. É um olhar que nós não temos, porque a gente não convive com isso. Então, não sei se é uma questão de ser mais ou menos burro, né? Mas é uma questão de que nós perdemos... Não perdemos, na verdade, né? Nós ainda está na gente, né? Esses 7 milhões de anos está aqui na nossa memória, né? Tá nosso ali, DNA. Nosso DNA. A gente tem essas memórias ancestrais. Então, só que a gente não precisa observar o andar das formigas, a gente não precisa olhar o vento, sentir o vento, não. Então, óbvio que a gente vai olhar no celular. A gente vai perdendo, né, com o tempo. Não sei se a gente perde, sabe, Joel? Eu acho que a gente só deixa lá num cantinho e não usa. Exato, não usa. O que acontece hoje com o mundo digital? É mais fácil, em vez da gente escrever, para os meus alunos, eu sempre falo assim, eu valorizo muito mais quando vocês escrevem com a mão do que quando vocês me entregam um trabalho do ChatGPT, né? Que você só faz uma pergunta e ele responde por vocês. E, então, quando a gente está fazendo exercício manual, a gente vai despertando habilidades que estão lá no nosso cérebro. Então, a importância, né, de conseguir se movimentar, conseguir parar e pensar. O nosso cérebro funciona dessa forma, né? E então o problema é que a gente está mais parado, né? A gente está se satisfazendo com a inteligência artificial, que é algo bem positivo, é algo bom, é uma criação humana, mas não sei até
quanto isso vai nos ajudar ou vai durar, né? Eu tenho um filho de 19 anos e a gente fala muito sobre isso, ou seja, saber fazer as coisas, né? Porque talvez tu seja perito, PhD em alguma coisa, mas não sabe trocar uma lâmpada, não sabe ligar uma tomada, não sabe trocar um pneu de um carro, identificar um barulho do carro. Eu acho que não dá para perder essas coisas, né? E tantas habilidades que a própria mulher tinha, né? Que a gente vai deixando de lado e que hoje não tem. Concordo. Mas vou ter que lhe trazer outra vez aqui. Pode vir outro dia, não? Mas com certeza, eu adoro falar. Tu percebeu, né? Percebi. Em nome de Mercadão dos Óculos também, nosso grande parceiro. Compensados Lajado e Preto Materiais de Construção. A Nelly, o sobrenome é Galarce. Galarce, lá das Missões. Das Missões. Que origem é a Galarce? Não sei, sabe que isso é uma grande briga que meu pai, antes de se falecer, falava assim, tu não vai estudar a origem dos nomes do lado do meu pai era Bastos, Hoffman, do lado da minha mãe era Galarce, né? Mas é espanhol. É espanhol, vem de Gallarça, Garcia, então é uma mistura... Sim. Aportuguesaram depois. E aí tem Machado, e Machado já facilitou um pouco. Machado já é mais tranquilo. Eu adoro meu Machado. Machado. Professora de História, doutora, né? Arqueologia. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi um podcast. Obrigado. Muito bom conversar contigo. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Bom, se inscreva no canal. Se inscreve lá, né, professor? Sim. Se inscreve lá no canal, no YouTube. Sim. Também segue no Instagram aí. Muita novidade, vários recortes. Foi uma entrevista maravilhosa. Bom, semana que vem, quem vai falar conosco? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast.